Saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Deus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 15. Vamos ler os versos 11 a 32. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 15, 11 a 32. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: Há quantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos e nos regozijássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém, a palavra do Senhor. Vamos orar, rogando a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Bendito Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, quando mais uma vez nós abrimos a tua palavra, buscando a graça, a orientação, a instrução do Senhor sobre nós. Fala aos nossos corações, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença. Amém. Meus irmãos, há muitas coisas nesse mundo que são incompreensíveis, coisas que nós olhamos e nós não conseguimos compreender. Mas poucas coisas são mais incompreensíveis do que a compaixão, a misericórdia, o amor por pessoas que não merecem. E nesse texto nós vemos exatamente isso, a incompreensibilidade, a magnitude do amor de Deus. Um Deus
que demonstra e que se revela como sendo um Deus cheio de compaixão e cheio de misericórdia. Essa, na verdade, é uma parábola que nos ensina exatamente isso. Uma parábola que tem sido intitulada de forma equivocada a parábola do filho pródigo. A parábola não é sobre um filho pródigo, na verdade são dois filhos, seria a parábola dos dois filhos. Mas essa parábola não é sobre o filho, nem sobre aquele que está perdido, nem o que está em casa. O foco dessa parábola é sobre exatamente a incompreensível graça de Deus para com esses dois filhos. E é exatamente isso que Jesus quer ensinar aos seus ouvintes ao contar essa parábola. Mas antes de entrar nessa parábola, vamos nos concentrar um pouco no Evangelho de Lucas. Lucas não foi um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, possivelmente se converteu depois. Ao que tudo indica, ele era médico, pelo menos essas afirmações que nós encontramos. E Lucas escreve, na verdade, duas obras importantes do Novo Testamento. Infelizmente, elas estão separadas umas da outra, mas nós nunca devemos deixar de ler essas duas obras de forma conjunta. Ele escreve para Teófilo duas obras. Primeiro, o Evangelho, que vai narrar a história de Jesus, da sua infância até a sua morte e ressurreição, e depois o livro de Atos dos Apóstolos, que vai narrar, obviamente, a história da igreja, o início da igreja, saindo de Jerusalém até chegando em Roma, focando sobretudo na vida do apóstolo Paulo. E o Evangelho de Lucas é o mais longo e detalhado. Ele inclusive diz no início do Evangelho que ele fez uma pesquisa muito detalhada. Logo no início ele diz, ele fez uma investigação. Lucas com certeza devia ter alguma formação, porque dos evangelhos é aquele que tem o grego mais rico. Por exemplo, do início ele escreve um grego muito próximo, não do grego koiné, que era comum, mas o grego clássico. Isso mostra a habilidade literária de Lucas como escritor também. Ele escreve esse longo evangelho, um evangelho que foi para ser lido, como eu falei, em duas partes, e ele possui, nesse longo evangelho bem detalhado de Lucas, possui um misto de ensino, espalhado por toda parte, milagres e parábolas. É o que registra mais parábolas. Lucas, ele tem uma grande preocupação em registrar os ensinos de Jesus, os milagres de Jesus, mas também muitas parábolas, e aqui nós temos exatamente um grupo de parábolas que Jesus conta. São várias parábolas que Jesus conta, uma atrás da outra. Essa é a terceira parábola, observe aí na sua Bíblia, no capítulo 15, nós temos a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, essa do pai receptivo e misericordioso, e nós temos a parábola do administrador infiel. Uma série de parábolas. E Lucas, quando ele escreve o seu evangelho, ele tem uma grande preocupação em mostrar Jesus como sendo o homem perfeito, o novo Adão. Cada autor do evangelho ele tem uma perspectiva. Mateus tem uma grande perspectiva de mostrar Jesus como sendo o Messias, aquele que cumpre as profecias de Israel, como o novo Israel de fato. Mas Lucas, ele tem uma preocupação de mostrar Jesus como sendo o novo Adão. E mais do que isso, uma preocupação em mostrar que Jesus é aquele servo sofredor, aquele de Isaías 53, esse que nós cantamos, Isaías 53. Aquele de Isaías 61, que diz: o Espírito está sobre mim. É exatamente isso que Lucas vai registrar, a primeira pregação de Jesus, quando ele chega em Nazaré e lê esse texto, Isaías 61, ele diz: hoje se cumpriu essa palavra. Ele era aquele sobre quem o Espírito estava, que veio trazer boas novas aos quebrantados. Lucas tem uma grande preocupação em mostrar isso. Lucas também trata, e no seu evangelho mostra, muitos temas particulares. Lucas tem uma preocupação em mostrar, por exemplo, Jesus como sendo o expositor das Escrituras. Lucas, e apenas ele, vai detalhar a importância das mulheres no ministério de Jesus. Lucas é o evangelho que dá a maior ênfase à oração, à promessa do Espírito, à igreja como uma nova comunidade de judeus e gentios. Então o evangelho de Lucas é um evangelho muito importante porque tem uma série de particularidades, e dentre essa é essa grande preocupação em registrar parábolas. E por quê? Porque há um tema importante em Lucas também,
que é mostrar a obra de Jesus como sendo um novo êxodo. É exatamente isso. Lucas, quando ele vai narrar ali a transfiguração, e Jesus estava conversando sobre a sua partida, a palavra ali, literalmente no grego, é sobre o êxodo. Então Lucas vai mostrar que a vinda de Jesus para Israel tem esse objetivo de libertar Israel enquanto nação. O problema de Israel não era apenas estar debaixo do jugo de Roma, mas estar debaixo de trevas maiores. E Jesus vem agora como esse grande libertador, mostrando a graça, a compaixão de Deus para com a nação. Com as pessoas mais à margem da sociedade, Jesus mostra essa compaixão. E é exatamente isso que nós vemos aqui no capítulo 15, as parábolas da graça. E essa parábola do filho pródigo, ela fala exatamente dessa graça de Deus para com os pecadores. E é a respeito desse tema que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. Um tema que talvez traduza muito bem o significado dessa parábola. E o tema que eu quero meditar com os irmãos é a incompreensível graça de Deus. 2 pontos. A parábola do pai gracioso com 2 filhos. A incompreensível graça de Deus. 2 pontos. A parábola do pai gracioso com 2 filhos. Esse é o tema da parábola. A parábola do pai gracioso com 2 filhos. Não é a parábola do filho pródigo. E há 3 coisas que eu quero analisar nesse momento com os irmãos. Primeiro, a ocasião, o que é que leva Jesus a contar a parábola. Segundo, a figura da parábola, qual o significado dessa figura dos 2 filhos. Em terceiro lugar, o significado da parábola. São essas 3 coisas que nós vamos pensar nesse momento: a ocasião, a figura e o significado. Primeiro, a ocasião. Qual foi a ocasião que Jesus contou essa parábola? O que é que levou Jesus a contar essa parábola? Observe que no capítulo 15, olhe na sua Bíblia, no versículo 1, diz que aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Publicanos eram pessoas que coletavam impostos. Mateus era inclusive um deles. Eles eram odiados pelos judeus, pelos demais judeus. Pecadores, esse era um termo que era usado para aquelas pessoas que não se ajustavam àqueles grupos religiosos ou tinham uma vida contrária a Deus. Prostitutas, pessoas simples que tinham uma vida distante de Deus, bêbados. Eles eram chamados nessa época muitas vezes de anhaares, ahalé, aqueles que não sabem nada da lei. Os leprosos, aquelas pessoas que eram consideradas realmente como párias. E quando Jesus está pregando em seu ministério público, aqui Lucas está narrando Jesus em seu ministério público, muitos desses se aproximam. Alguns deles, inclusive, como Mateus e outros, se tornam depois apóstolos do Senhor Jesus. Jesus, inclusive, come na casa de alguns desses publicanos. E o texto então nos diz, veja o versículo 2, que os fariseus e os escribas começam a murmurar e dizem: este recebe pecadores e come com eles. Será que ele não sabe que tipo de pessoas são essas? Essas são pessoas indignas. Como é que ele se diz um rabino, um mestre, um pregador das Escrituras, e está se misturando com pessoas como essa? Será que ele não compreende que esse tipo de pessoa, ninguém deve se aproximar delas? Esse é o pensamento deles. Este recebe pecadores e come com eles. E é nesse contexto, veja o versículo 3, então lhe propôs Jesus esta parábola. Então é dentro desse contexto que Jesus vai começar a contar algumas parábolas. A primeira é a ovelha perdida, a segunda, no versículo 8 e a versículo 10, é a da dracma perdida, uma moeda que é perdida. E a terceira, versículo 11, diz: e continuou, é a do filho, que nós geralmente chamamos do filho pródigo, que na verdade é essa parábola do pai gracioso com os 2 filhos. Ou seja, em cada uma dessas parábolas, há uma característica muito clara: alguma coisa que está perdida, alguém encontra essa coisa que está perdida, e alguém se alegra. Essa é a temática de cada uma dessas parábolas. Aquele que encontra o que estava perdido se alegra, fica feliz. Então é dentro desse contexto agora que o Senhor Jesus vai contar essa parábola. E é por isso que nós podemos chamar essas parábolas de parábolas da graça. Algo se perde, algo é encontrado, mas aquele que encontra se alegra. E obviamente essas parábolas, quando Jesus vem pregando o Evangelho, ele causa um escândalo àqueles líderes religiosos.
essa atitude de se relacionar com esses pecadores era profundamente escandalosa. E por que Jesus está contando essas parábolas? É importante nós entendermos. O que Jesus quer ensinar com essas parábolas? Por que ele está contando essa parábola do Pai gracioso? É que através dessas parábolas, Jesus está mostrando quão longe de Deus esses religiosos estão. Veja, eles liam as Escrituras, eles iam à sinagoga, eles conheciam a letra da lei, mas eles estavam muito, mas muito longe de Deus. O objetivo de Jesus era mostrar que aqueles homens não tinham um problema com Jesus, mas o problema deles, em última instância, era com Deus. Não é que eles não entendiam Jesus, eles não tinham entendido a Deus. Esse era o problema. Esse era o propósito dessas parábolas, era mostrar àqueles fariseus e também aos demais o quão longe eles estavam de Deus. Eles criaram um Deus à sua própria imagem. Eles haviam reduzido a religião a uma série de regulações sem vida, uma religiosidade sem vida, e Jesus está lembrando quem é Deus. Um dos seus atributos fundamentais é exatamente a sua graça e misericórdia. Eles haviam perdido isso, a essência da verdadeira religião. Eles se perderam. E nessas parábolas Jesus está mostrando: deixe-me ensinar a vocês quem é Deus. Jesus está lembrando quem é o Pai. Quem é o Pai? Um dos textos que eu gosto muito no Antigo Testamento está lá no livro de Êxodo, no capítulo 34, porque às vezes nós assistimos alguém fazendo uma entrevista, é muito comum, às vezes a gente assiste um entrevistado, essas entrevistas que a gente vê pela televisão, o YouTube, e geralmente o entrevistador pergunta assim: quem é você? Defina você por você mesmo. Quem é você? Como é que você se define? E nesse texto aqui nós vemos um dos momentos onde Deus vai definir a si mesmo. Deus vai falar de si mesmo. Ele vai dizer quem eu sou. Êxodo capítulo 34, no versículo 6. O povo havia pecado. Quando Deus havia dado aquela tábua da lei, Moisés sobe, o povo então constrói aquele bezerro de ouro. Moisés então intercede pelo povo, e Deus então tem misericórdia, dá as segundas tábuas da lei, e veja o que Deus diz. Versículo 5, vamos ler a partir do versículo 5. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou. Veja, Deus está falando dele mesmo. Deus passa perto de Moisés e Deus começa a falar dele mesmo. Ele está se referindo a ele mesmo, ele está dizendo quem ele é. E veja o que Deus diz: Senhor, Senhor, que é o Deus da aliança, o termo, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Aqui nós vemos Deus falando dele mesmo. E o que é que Deus diz dele mesmo? Ele diz: eu sou o Senhor da aliança, cheio de compaixão, cheio de misericórdia. Essa era a atitude de Deus para com Israel. Deus poderia ter riscado aquela nação do mapa, mas Deus perdoa, Deus tem misericórdia, e Deus está dizendo a Moisés: esse sou eu. É nesse contexto, então, vamos voltar lá para Lucas, que Jesus quer ensinar, não apenas aqueles líderes religiosos, mas Jesus quer ensinar os seus ouvintes a respeito de quem é Deus. Deus é cheio de amor e cheio de compaixão. Eles haviam perdido isso. Eles não compreendiam aquela atitude de Jesus de compaixão para com aquele povo sem Deus, para com publicanos, pecadores, prostitutas, inúmeras pessoas que não tinham nenhuma esperança na sociedade. E agora Jesus então começa a pregar a palavra de Deus, trazendo perdão, esperança, fazendo aquilo que Isaías 61 diz, trazendo a boa nova aos quebrantados.
Essa é a ocasião. Mas qual a figura? Agora vamos nos concentrar na parábola. Vamos nos concentrar na figura que Jesus usa. A figura da parábola não é difícil de se entender. Jesus vai falar de um homem que tem 2 filhos. Obviamente, a ideia da parábola é muito clara. O objetivo de Jesus era mostrar a Israel como essa nação pactual, que estava, obviamente, distante de Deus, e agora, então, Deus, nesse momento mais glorioso da história da redenção, envia o seu próprio filho, e o seu filho é o exemplo maior dessa graça de Deus para buscar pecadores, e é isso que Jesus está fazendo, ele está buscando pecadores. Então, primeiro, na parábola nós temos 2 filhos, e a parábola, em primeiro lugar, Jesus concentra-se no mais moço. E quem é esse mais moço? O mais moço, ele não era o herdeiro, ele não era o primogênito, é aquele que pede uma parte dos bens aos pais. O pai então dá a ele, não era uma obrigação do pai fazer isso. Geralmente o pai, os filhos herdam quando o pai morre, né? Essa é a ideia, mas o pai então dá uma parte dos bens, ele então, o mais moço ajunta tudo que era seu, ele parte para uma terra distante, ele gasta todos os seus bens, ele vai viver uma vida dissoluta, o irmão mais velho inclusive diz que ele gasta com meretrizes. Depois de ter consumido tudo, ele gasta tudo que tem, no versículo 14, há uma fome naquele país, e ele começa a passar necessidade, e ele então se agrega a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos, e ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Essa é a imagem. E para nós que lemos essa parábola hoje, nós pensamos da seguinte forma: que coisa triste esse rapaz, perdeu tudo, ainda teve que trabalhar com uma coisa suja, com porcos. Alfarrobas aqui é uma espécie de uma planta, não tem a ver com lavagem, como a gente chama, ok? E às vezes nós pensamos nesse estado, mas essa é a nossa mente, irmãos, do século 21. Não era assim que um judeu que ouviu o Senhor Jesus pensou. Os porcos eram considerados impuros aos olhos de Deus. Nessa parábola, Jesus está narrando a degradação de alguém. Ele começa a descer, a descer, a descer, a descer, até que ele chega no estágio mais baixo na mentalidade de um judeu. Ele está longe da terra da aliança, ele está longe de Israel, ele está trabalhando com porcos, ele está lidando com coisas impuras aos olhos de Deus. Esse é o protótipo do pior pecador que alguém pode imaginar. Esse é o pior cenário na mente de um judeu. É isso que Jesus quer ensinar. E aqueles que ouviram pensaram: como ele abandona a sua própria terra? Como alguém pode chegar em um abismo tão grande como esse? A cuidar de porcos? Essa é a imagem da figura. Essa é a figura que Jesus usa na parábola. Aqueles que ouviram, com certeza, ficaram chocados. Mas o texto então nos diz que ainda naquele estado com os porcos, ele começa a experimentar a própria fome. Ninguém lhe dava nada. Ele chegou no fundo do fundo do fundo do poço. Ele não tinha mais nada. Ele não tinha Deus, ele não tinha dignidade, ele não tinha família, ele não tinha absolutamente ninguém que olhasse por ele. Ele era o pior dos pecadores. E é nesse estado, então, que ele se levanta no versículo 18 e diz: eu vou ter com meu pai. De alguma forma, Jesus vai mostrar essa atitude de arrependimento dele. Obviamente nós sabemos que o arrependimento é sempre uma obra do Espírito Santo, ainda que Jesus não diga aqui na parábola, mas aí ele vai dizer: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele ensaia as palavras que ele vai dizer ao pai. É isso que Jesus está dizendo. Então um filho começa a ensaiar: eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu. Ele sabe que pecou contra Deus, não é contra o pai, ele pecou contra o céu. Ele fez coisas terríveis à luz da palavra de Deus, da lei, conforme era prescrita na antiga aliança. E ele então
o texto então nos diz que ele vai dizer: eu já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando, ele foi para o seu pai. Ele diz assim: eu não posso ser mais filho, eu já gastei tudo, eu já reneguei tudo, então eu posso trabalhar com meu pai. Qualquer situação vai ser melhor do que essa. Quem sabe o meu pai não terá misericórdia. E o texto então diz que ele volta. Versículo 22, Jesus agora na figura concentra-se no pai. O versículo 22 diz que o pai, porém, vinha ele ainda ao longe quando seu pai o avistou, e o pai teve uma atitude que é fundamental na parábola. Uma pequena palavra que às vezes passa desapercebida. O pai se compadeceu dele. E a palavra que Lucas usa aqui é no sentido de uma profunda dor, um profundo movimento. Literalmente essa palavra vem de tripas, a origem dela. É como um murro na barriga, é um movimento. O pai viu aquele jovem que vinha, e o pai então teve compaixão, ele se encheu de misericórdia, e ele o abraçou, ele o beijou, e disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe o anel do dedo, sandália nos pés, trazei o novilho cevado. Era aquele novilho que era preparado, engordado para ocasiões especiais, e o pai diz assim: não tem alegria maior do que essa é a ocasião. E o texto então nos diz que começaram a alegrar-se. Esse é o ponto de todas as parábolas: a alegria com o retorno, a alegria do reencontro. O pai encontra o seu filho perdido. Esse é o ponto da parábola, a alegria. O filho perdido aponta esse grau máximo do pecado. Mas o texto então vai nos concentrar num outro filho que às vezes nós achamos ou passamos desapercebido. Observe que no versículo 25, a figura da parábola se concentra no filho mais velho, o herdeiro. Ele era o herdeiro, ele era o primogênito. Quando o pai morria, o patrimônio, pelo menos era assim em Israel, pelo menos a grande parte ficava com o herdeiro, tudo era dele. Ele era o herdeiro, ele era o mais velho. Ele então, o filho então, quando volta, ele ao aproximar-se, viu a música, a dança, aquela alegria, ele veio e ele informou, ele pergunta: o que está acontecendo? Veio o teu irmão, alguém informa ele, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele diz: como assim? Aquele meu irmão, o devasso, aquele que nos abandonou, o novilho especial, aquele para as ocasiões especiais na família, esse novilho é para ele, e ele então fica indignado, ele não quer entrar, e o pai então se aproxima. O pai procura conciliá-lo, o pai procura de alguma forma levá-lo a compreender, e ele então diz ao pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Ele se achava tão bom, ele diz: eu nunca te transgredi, e nunca me deste um cabrito sequer. É interessante que essa palavra, quando ele diz assim: há tantos anos eu te sirvo, a palavra aqui é no sentido de doulos, a ideia do escravo. Eu trabalho como um escravo para você. Eu nunca ganhei nada, nem um cabritinho sequer para me alegrar com os meus amigos. Mas vendo esse teu filho, ele não diz o meu irmão, esse teu filho aí, esse que gastou tudo, você mata o novilho cevado. Nessa parábola, se por um lado o filho primeiro representava aquele grau máximo de pecado, os ouvintes entenderam perfeitamente aqui quem era o segundo filho. Era aqueles que se achavam em um grau máximo de justiça. Eram exatamente os escribas e fariseus. Eram aqueles que olhavam para esses pecadores, para os publicanos, e diziam: nós somos dignos, mas esses, como você pode se aproximar desses? Veja a atitude dele. O teu filho que gastou com meretrizes. Então o pai diz: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu.
Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eles não conseguiram se alegrar com a misericórdia de Deus, com pecadores que estavam ouvindo a mensagem de Jesus, que estavam se arrependendo, que estavam abandonando o seu pecado, que estavam vendo uma vida transformada, e eles estavam tão fechados na sua religiosidade, que eles não conseguiam enxergar o coração da mensagem da aliança, do Deus pactual, que é um Deus cheio de misericórdia. Eles não haviam entendido isso. Se por um lado o filho perdido representava aquele inúmera quantidade de pessoas, considerado como pares na sociedade, como pecadores em Israel, da mesma forma o filho mais velho representava aqueles religiosos que se achavam justos, mas que eram tão pecadores, tão indignos, que tinham tantos problemas aos olhos de Deus, como aqueles pecadores. Eles não haviam enxergado isso. Eles não haviam enxergado algo que Jesus quer mostrar nessa parábola. Ambos estão perdidos. Ambos não conhecem a Deus verdadeiramente. O perdido se distancia de Deus pelos seus inúmeros pecados. Mas o mais velho de casa, ele está distante de Deus, achando que está perto. Eles têm uma ideia completamente equivocada de Deus, e eu digo uma coisa a você: quando você tem uma ideia equivocada de Deus, você tem uma ideia equivocada sobre todas as coisas na sua vida. Eles não haviam compreendido a Deus, eles não entenderam. Ele não compreende a atitude do pai que se alegra de dar as boas-vindas ao perdido. Ele não entende o amor do pai. Como pode se amar alguém assim? Como você pode ter compaixão de alguém assim? Eles criaram um Deus da sua própria imagem. Eles fizeram de Deus uma grande versão deles mesmos. Pessoas sem amor, sem compaixão e sem misericórdia. É uma parábola muito forte essa, irmãos. E o significado era muito claro, o ponto da parábola era muito claro. O foco da parábola é o pai gracioso que tem misericórdia de um filho que está perdido, mas que também tem misericórdia de outro que está perto, mas também está longe de Deus. É a atitude do pai, um pai glorioso, cheio de misericórdia, que envia o seu próprio filho na cruz do Calvário. E uma das coisas que nós muitas vezes não entendemos é o Evangelho. Tem muitas pessoas que não entendem o Evangelho. Às vezes nós achamos que Deus enviou Jesus Cristo para que Ele ganhasse a salvação para nós. Como assim, pastor? E Ele não fez isso, não? O Evangelho é mais do que isso. Jesus não veio para ganhar a salvação para nós. Jesus é o presente de Deus, da graça de Deus. Jesus não veio ganhar graça de Deus para nós. Ele é a graça encarnada de Deus. Isso é o Evangelho. O Evangelho é Jesus sendo a graça de Deus visível. A graça de Deus sendo demonstrada em sua mais sublime intensidade. Uma graça incompreensível. Isso é Evangelho. Quando nós olhamos para Jesus, obviamente ele está fazendo coisas também em nosso lugar, ou por nós. Mas a essência do Evangelho é que Jesus é a graça de Deus, é o presente da graça de Deus. Jesus é a misericórdia de Deus sendo demonstrada de forma mais intensa possível. Isso é o Evangelho. E aqui nós compreendemos perfeitamente o significado da parábola. O significado da parábola tem a ver com um Deus gracioso, tem a ver com pecadores que se distanciam de Deus de várias formas. Talvez a situação sua e de muitos seja exatamente desse filho pródigo que mergulha na escuridão, que mergulha no pecado, mas que pela misericórdia de Deus retorna ao Pai. E aquele filho rebelde se torna o filho suplicante, e o Pai então o recebe. O Pai dá as boas-vindas, o Pai se alegra. Esse é o ponto principal dessa parábola, não é sobre filhos, é sobre a pessoa do Pai que dá as boas-vindas, meus irmãos, a pecadores.
Essa é a parábola. É o Pai que recebe pecadores como eu e você, e que se alegra com isso, como Jesus diz, a festa no céu por um pecador que se arrepende. Essa é a misericórdia de Deus. Talvez essa seja a realidade da sua vida, como esse filho pródigo. Você chegou no abismo, naquele ponto onde você se sente só, onde não há esperança para você sair dali, mas Deus, cheio de misericórdia, pode arrancar você daí. Crê em Jesus. Deus pode perdoar você. Não importa o estado mais baixo que você chegou na sua vida. Mas talvez você seja como o filho da casa. Talvez você esteja também perdido na sua religiosidade sem vida. Numa religiosidade onde nós não compreendemos a Deus, onde nós fazemos de Deus essa grande versão de nós mesmos, onde olhamos os outros como sendo melhores, como nós sendo melhores do que eles. Quando perdemos a essência do Evangelho, quando transformamos o nosso relacionamento com Deus apenas com aspectos litúrgicos ou do culto, nós estamos no culto, mas não adoramos a Deus. Lemos a Bíblia, mas não somos transformados por ela. Oramos, mas não somos transformados por essa comunhão com Deus. Nós nos tornamos exatamente como esse filho mais velho. Nós olhamos o Evangelho, olhamos as pessoas com desconfiança, como aquele fariseu da parábola, que Jesus conta de dois que sobem para orar. O fariseu então ele diz assim: obrigado, porque eu não sou como esse. Nós nos tornamos exatamente isso, mesmo muitas vezes dentro de igrejas. Olhamos pessoas, olhamos famílias e dizemos: obrigado porque a minha casa, porque eu não sou como esse pecador, graças a Deus por isso. Nós realmente nos achamos melhor. E às vezes até ficamos indignados quando alguém que está em um estado de pecado se arrepende, se volta. Essa é a nossa atitude. E por que Deus faz isso? Porque Ele é cheio de bondade, cheio de amor. Essa parábola não é apenas para os ouvintes de Jesus, é para mim e para você. Nós às vezes nos perdemos e perdemos a essência do Evangelho, que é o Evangelho da graça de Deus, dessa graça incompreensível por pecadores. E nós realmente muitas vezes nos achamos um pecador melhor do que os outros. Esse é o nosso grande problema. Nos achamos um pecador melhor do que os outros. E somos exatamente como esse filho mais velho. Veja a atitude dele. Ele rejeita. Ele não compreende o Pai. Jesus fala que a festa no céu por pecadores que se arrependem, mas aqueles fariseus não tinham nenhuma alegria em ver pecadores arrependidos. Geralmente em alguns filmes, há algumas cenas onde alguém está caindo, afundando, caindo de um abismo, e alguém então estende a mão e agarra. Essa é uma imagem bela para a graça de Deus. A graça de Deus nos arranca do nosso abismo, quer nós estejamos distantes da igreja, ou às vezes estando no abismo dentro da igreja. E esse Deus cheio de amor e de compaixão nos pega pela mão e nos resgata para nos mostrar esse Deus cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de recomeços. Esse é o Deus da graça. Mas algumas vezes nós, mesmo quando Deus nos agarra e nos salva, nos tira do pecado e nós somos crentes, às vezes nós começamos a querer soltar a nossa própria mão. Mas a graça de Deus, mais uma vez nessa noite, vem e nos pega. E a mão dele é mais forte do que a nossa e nos puxa para perto dele. E a ceia nos lembra exatamente isso, dessa graça, desse amor de Deus, que nos salvou, que nos chamou, que nos deu esse presente glorioso, que foi o seu próprio Filho. Aqui nós temos a graça diante de nós, irmãos. Isso é a ceia, é a graça visível. É a graça visível. Uma das coisas que nós aprendemos
a respeito da reforma é exatamente isso. A reforma foi não uma redescoberta das Escrituras, não uma redescoberta da doutrina apenas de Jesus, da salvação. A reforma foi muito mais profunda do que isso. Não foi uma redescoberta da doutrina da graça e da salvação. E é interessante que Calvino diz exatamente isso. Ele escreve uma obra em 1543 sobre adoração verdadeira. Ele escreve, então, o imperador Carlos I. E Calvino diz uma coisa interessante no prefácio dessa obra que ele oferece a Carlos I. Ele diz o seguinte: talvez você tenha se perguntado por que houve uma reforma. Calvino diz assim: talvez o senhor tenha se perguntado, imperador, por que houve uma reforma na igreja? E talvez a gente possa pensar, bom, porque o estado da igreja era caótico, porque a igreja tinha abandonado os caminhos do Senhor, não é? Porque Deus levantou homens como Lutero, foi por isso que houve uma reforma. Mas veja o que Calvino diz. Talvez você tenha se perguntado por que houve uma reforma. E a resposta de Calvino é: porque Deus não estava sendo adorado de acordo com a sua palavra. Foi por isso que houve uma reforma. Porque Deus levantou homens para recuperarem a visão de Deus. A imagem de Deus estava completamente equivocada. E Deus então levanta homens para que se redescubra a Deus e se redescubra a verdadeira adoração, o verdadeiro culto. Essa é a primeira razão da reforma, veja a mente de Calvino. E ele diz: segundo, pecadores estavam cegos em relação à salvação de Jesus Cristo. Deus em primeiro, pecadores. É assim que começa a nossa vida cristã, a redescoberta de Deus, desse Deus incompreensível e cheio de graça. E a primeira coisa que eu quero dizer a você, nesse momento, é que essa graça incompreensível de Deus, a graça incompreensível de Deus, nos lembra a essência do Evangelho que muitas vezes esquecemos. Essa parábola nos ensina exatamente isso, a essência. Qual é a essência do Evangelho? O Evangelho não é sobre nós. O culto não é sobre você. Deus não deu a palavra para ser um livro de autoajuda. O livro é a revelação de Deus. A essência do Evangelho é Deus em todos os seus atributos, em toda a sua glória, em toda a sua majestade. E dentre esses atributos, Deus se mostra como sendo cheio de compaixão. Esse é o problema do cristianismo de hoje. É que tudo tem a ver com as pessoas. Elas realmente acham. A essência do Evangelho tem a ver com Deus. E às vezes nós esquecemos quem é Deus, mesmo dentro da igreja. E a graça incompreensível nos lembra quem é Deus. A graça incompreensível de Deus nos mostra a ação de Deus em nos alcançar quando estamos no pior estágio da nossa vida. Há momentos, em situações que nós ou agimos muitas vezes com aquela tendência do filho pródigo, ou muitas vezes com a tendência do filho herdeiro que está em casa, mas nesses estados, Deus pode nos alcançar em sua graça, em seu amor. Deus nos alcança, Deus nos perdoa, Deus se alegra com o arrependimento. A graça nos tira dos nossos labirintos das incertezas. A graça incompreensível de Deus nos sustenta quando nós, muitas vezes, nos queremos perder. Às vezes nós mesmos vamos tomando caminhos na nossa vida onde nós vamos nos perdendo. E a graça de Deus continuamente está nos chamando: volte para mim, não esqueça de mim, não há vida distante de mim. E por que Deus faz isso? Porque Deus simplesmente não nos abandona. Talvez se alguém conhecesse 20% de nós como Deus conhece, 20%, ela jamais nos amaria. Mas Deus nos conhecendo de forma plena e completa, ainda assim,
é gracioso e amoroso conosco. Por quê? Porque sua graça é incompreensível. A sua graça. A graça incompreensível de Deus nos ensina a profundidade do amor e do perdão, para que nós possamos levar esse amor e perdão a outras pessoas. Nós não podemos falar de perdão, nós não podemos nos relacionar com outras pessoas, a menos que nós conheçamos e experimentemos essa graça. Porque aqueles que experimentam essa graça, eles têm uma atitude diferente para com as outras pessoas. E que atitude é essa? Eles aprendem uma lição com seu Pai. Eles aprendem a terem olhos cheios de compaixão. Cheios de compaixão. Com os perdidos, mas também com aqueles que estão perto e que vão se perdendo ou estão perdidos. A incompreensível graça de Deus nos lembra que esse amor de Deus por nós é eterno. Essa é uma palavra estranha, não é? Eterno. Como é que alguém pode amar alguém eternamente? Como é que alguém pode ser bom com o outro eternamente? Só essa palavra eterno já nos assusta, nós seres finitos. Mas o amor de Deus por nós é eterno. Ele sempre irá nos amar. Ele nos amou antes da fundação do mundo, quando nos escolheu, nos amou na história, quando nos salvou e continua nos amando, e nos amará eternamente. É um amor eterno. É por isso que você não deve rejeitar essa graça de Deus. Você nunca deve duvidar do amor de Deus. Deus me ama, sim. Deus ama pecadores. Por quê? Porque Ele é cheio de compaixão. Ele é cheio de misericórdia. Então sempre há esperança para pecadores. Às vezes nós temos uma tremenda dificuldade em ver em pecadores se reerguer. Nós não gostamos quando alguém faz alguma coisa e de repente ele quer se erguer. Nós gostamos de lembrar o que ele fez, não é assim? Quem é você? Mas você não fez isso? Mas a graça de Deus é aquela que nos perdoa e lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Que Deus é como o nosso Deus. É por isso que, e para concluir, eu sei que muitos já devem ter ouvido falar de John Newton. Ele escreveu um hino mais famoso, a música mais famosa em língua inglesa, Amazing Grace, né? Graça assombrosa, ou graça incrível, graça maravilhosa. E em um pequeno cemitério na Inglaterra, há uma lápide no túmulo dele, e diz o seguinte: John Newton, escrivão, pastor, uma vez infiel e libertino, um servo de escravos na África, foi pela rica misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo preservado, restaurado, perdoado e designado para pregar a fé que ele havia trabalhado por muito tempo para destruir. Ele havia sido um homem que traficou negros, havia feito coisas terríveis, e ele compôs esse hino glorioso, Amazing Grace, Amazing Grace, graça maravilhosa, incrível, maravilhosa graça, quão doce é o som, essa é a letra da música, que salvou um miserável como eu estava perdido, mas agora fui encontrado, era cego, mas agora vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer, e a graça meus medos aliviou. Quão preciosa foi a aparição da graça na hora em que eu criei. Minhas correntes se foram, eu fui liberto, meu Deus, meu Salvador me resgatou, e como num dilúvio, sua misericórdia chove, amor sem fim, graça incrível. O Senhor prometeu-me o bem, sua palavra assegura minha esperança. Ele, meu escudo e porção será, enquanto a minha vida durar. Graça incrível. A terra em breve se dissolverá, como neve. O sol se absterá de brilhar, mas Deus, quem me chamou aqui embaixo, será para sempre meu, será para sempre meu. Você é para sempre meu. Essa é uma graça incrível. Esse é o Deus que nós vamos celebrar na ceia do Senhor. Nós vamos celebrar essa graça maravilhosa.
E a graça de Deus, não tem a menor dúvida, nós não apenas celebramos hoje na ceia do Senhor, mas quando Jesus voltar, estivermos com Ele, nas bodas do Cordeiro, nós vamos celebrar também a graça dEle. Na verdade, a graça de Deus, essa graça incompreensível, ela será celebrada pelos séculos dos séculos. Enquanto nós estivermos no céu, e todas as vezes que nós olharmos para Cristo, como Deus homem, e nós vermos as marcas nas suas mãos, os cravos perfurados, nós vamos dizer em nosso coração: que graça gloriosa, que graça incompreensível, amar um pecador como eu. Bendito seja o Senhor pela sua graça. Vamos orar. Louvamos o teu nome, Senhor Deus, e te agradecemos pela tua gloriosa palavra. Que de fato o Senhor nos alcance mais uma vez, restabeleça o nosso ânimo, e que em uma atitude de profundo arrependimento, nós possamos reconhecer que temos falhado. Mas esse reconhecimento deve ser acompanhado na certeza de um Pai que se alegra e dá sempre as boas-vindas a filhos arrependidos, a pecadores arrependidos. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém.